Boa tarde, gente. Boa tarde a todos e a todas. Já iniciou a gravação. É, Desde já eu queria agradecer a participação de todo mundo, né? Sexta-feira à tarde, estamos todos aqui no Sextou. Isso é um evento que a gente está tentando resgatar na nossa base de pesquisa, mas também no Instituto. Vários colegas aqui estão, né? O professor Gustavo, o professor Anderson, também já tiveram iniciativa parecida, as coisas estão acontecendo, né? Essa é a primeira do ano, digamos assim. Nessa primeira oportunidade, a Gisliana Oliveira vai falar um pouco sobre uma ferramenta bem interessante, sobre análise de estatísticas com dados georreferenciados, né? Na próxima semana, a gente vai ter também a palestra do Agnaldo, que aqui está também, falando um pouco sobre banco de dados em grafos, usando o Neo4j. E na outra sexta-feira, a gente vai ter a terceira palestra do Sextou com a Mariane, falando um pouco sobre metodologias experimentais na engenharia, né? A gente, quando está desenvolvendo nosso trabalho, seja ele acadêmico ou não, sempre tem experimento, né? E qual é a forma, digamos assim, uma das formas interessantes de conduzir esses experimentos de tal sorte que a gente possa reproduzir em várias etapas. Então, são três palestras que a gente vai ter aí nessas próximas semanas, bem interessantes. Começando com a de hoje, a Juliane Alves, ela é mestre, né, pelo programa de Engenharia Elétrica e de Computação, atualmente ela está fazendo doutorado, está no primeiro semestre, e o trabalho de mestrado da Gisliane, que foi justamente criar um indicador de habitabilidade, né, usando os dados da Uber, né, a gente coletou dados quase 2 anos, um trabalho aí bem interessante, né, justamente a Gisliane com o Agnaldo, né, foi quando a gente começou a desenvolver isso, que foi o trabalho dela, ela vai falar um pouquinho sobre isso com a gente. Fica à vontade, Gisliane, tá? A sala é toda Ok, sua, e mais uma vez, obrigado aí pela disponibilidade, e também obrigado pela plateia ter vindo aqui hoje escutar um pouquinho sobre isso. ok. Então, boa tarde novamente, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Gisliane Alves. E eu vou estar mostrando para vocês hoje um pouquinho sobre estatística espacial. Vai ser algo introdutório, os primeiros conceitos da estatística espacial, para a gente obter algumas visualizações. Deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês, um instantinho. Só, por favor, me confirmem se vocês estão me ouvindo bem, se está dando para ouvir tudo direitinho, e se está dando também para ver a apresentação aqui, a minha tela. Estou Que aí ouvindo. Chegou aí. Só chegou? dá uma gotinha aí de zoom. Certo. Tá melhor assim? Show de bola. Pronto. Então, como eu mencionei, a gente vai dar uma introdução, né, à parte de estatística espacial. Vocês, por favor, se sintam à vontade para interromper a qualquer momento, para fazer alguma pergunta, ou ir colocando no chat no final, a gente discutir também. E, basicamente, é o seguinte, a gente sabe que no mundo existem, principalmente quando a gente vai começar uma análise de dados, uma das primeiras coisas, depois de limpar o dataset e prepará-lo, é começar a fazer análises entre os atributos que a gente tem, né? E uma das principais análises que a gente faz, por exemplo, é a de correlação, para verificar se determinado atributo e outro atributo, quando um cresce, o outro cresce junto, ou quando um decresce, ele aumenta, como é que é essa relação entre esses dados. E, às vezes, os datasets, eles têm uma natureza também espacial que, por vezes, ajudam a gente a entender essa relação entre os atributos. E em muitas áreas de conhecimento isso se aplica, por exemplo, na saúde, no serviço, na indústria, no meio ambiente. Um dos exemplos mais clássicos vamos supor que, por exemplo, em um determinado bairro, começou-se a haver um investimento em infraestrutura e agora lá tem mais pontos de ônibus, tem uma estação de metrô, então o preço de um imóvel naquele local provavelmente vai ser alto, dada a proximidade àquele local de infraestrutura boa. Enquanto que quanto mais distante desse local de boa infraestrutura, os preços tendem a cair um pouco, isso se não houver uma outra infraestrutura melhor que faça o preço subir. Então, às vezes é importante que, se um dado ele tem
se um conjunto de dados ele tem dados espaciais, a gente também compreender essa natureza dos dados espaciais para ver se existe alguma condição subjacente que explique uma correlação entre atributos. Outro exemplo é, um epidemiologista vai fazer uma pesquisa sobre uma doença e começa a averiguar os casos que existem numa determinada região. E aí ele vê que em certas regiões existe uma concentração maior de casos, e aí começa a notar certos agrupamentos em dados locais, e aí a gente começa a se questionar, o que é que está acontecendo para a gente estar observando esse padrão espacial de agrupamento? Será que existe uma outra condição subjacente? Sei lá, se a doença é causada por água, existe algum esgoto próximo que possa estar ocasionando isso? Então, às vezes, você olhar para o lado espacial faz também com que certas perguntas sejam levantadas em consideração para uma análise melhor, certo? Então, pensando nisso, a gente vai fazer um pouquinho hoje de uma análise exploratória dos dados espaciais, e através dessa análise, a gente consegue visualizar dados no espaço, identificar locais considerados atípicos, descobrir agrupamentos, e a gente também pode obter insights para possíveis modelagens. Ou seja, se você vai fazer um modelo para um determinado local, se a vertente espacial for importante, talvez ela ajude a melhorar o seu modelo. Mas hoje a gente vai focar nesses 3 primeiros pontos, certo? E no ganho de insight, mas a gente não vai fazer a modelagem em si, que é para o curso não ficar, para essa Open Talk não ficar tão extensa, ok? Porque eu também quero que vocês, se quiserem interagir, né, fiquem à vontade para perguntar alguma coisa. Então, para essa parte da análise exploratória de dados espaciais, um conceito muito importante que a gente vai ver mais para frente é o de autocorrelação espacial, certo? E para a gente estudar tudo isso, eu acredito que, para entender melhor, é sempre bom colocar um estudo de caso em paralelo, um projeto, certo? E para realizar os cálculos da estatística espacial, a gente vai usar essa biblioteca chamada PySal, certo? Essa biblioteca, PySal, o desenvolvedor que está à frente dela é o Luke Asselin, que é um dos principais nomes da econometria. Quem conhece o Geoda, ele é o criador do Geoda, é um dos desenvolvedores do Geoda e também está à frente dessa biblioteca. No caso, hoje, existem vários desenvolvedores centrais e várias contribuições. Ela é open source, tá no Git, quem quiser contribuir pode contribuir. É cross-platform, e ela serve para análise de dados geoespaciais. Ela provê justamente um suporte de alto nível para a gente poder fazer detecção de clusters espaciais, hotspots, outliers, construção de grafos a partir de dados espaciais, regressão espacial e modelagem estatística em redes geograficamente integradas, econometria espacial, análise exploratória, entre outras. Eu vou até abrir aqui para vocês o GitHub dela, porque essa biblioteca, na verdade, ela é um conjunto de pacotes, e esses pacotes, eles organizaram em 4 componentes principais. Vocês estão conseguindo ver aqui o GitHub? Abriu para vocês? Sim, sim. Pronto, então a gente vê que ela se organiza em lib, explore, model e vis. E dentro, esses aqui são apenas classificações, os pacotes de verdade são esses aqui, a libpysal é o único pacote dentro de lib, ela é mais um pacote core da biblioteca, certo? A gente vai poder fazer operações de I/O, cálculos de pesos, e esse pacote é uma coisa muito legal, que ele tem alguns datasets de exemplos disponíveis. Então, se você quer começar uma análise, não quer procurar um dataset, vai lá nos examples available examples, eu acho que é o método, e ele já mostra vários datasets para você poder utilizar para uma análise. Inclusive, cada dataset desse, eu vou depois mostrar, a gente pode ver no código, mostra até um paper de referência também para poder entender melhor o conjunto de dados. Na parte de Explore, a gente tem essa biblioteca aqui do ESDA, que é propriamente dita análise exploratória espacial, é aqui que a gente vai se concentrar hoje, certo? Tem esse do GIDE, que é como se fosse uma extensão desse ESDA, e ele também tem análises temporais, junto com as espaciais. Outras bibliotecas, como a Inequality, a PointPads, todas elas são relacionadas a análises dentro dessa parte do Explore, né? A Spaghetti, por exemplo, é uma mais nova, que eles estão começando a integrar grafos também com essa parte espacial. A gente tem a parte de modelo, né, de modelagem, a gente não vai se deter muito a ela hoje, mas basicamente ela mostra alguns modelos espaciais locais, modelos espaciais globais,
para que a gente possa inserir essa variável espacial. E a de visualização, que tem esses 3 pacotes, e a gente vai se concentrar principalmente nesse splot, que vai fornecer algumas visualizações espaciais iniciais, certo? Então, essa aqui é a biblioteca, e a gente pode, na hora de... Deixa eu voltar aqui para o Jupyter. Na hora de fazer a instalação, a gente pode instalar a biblioteca completa usando o pip ou conda, ou você pode instalar qualquer um daqueles pacotes individualmente. Também funciona, tá? Não vou executar porque eu já tenho ela instalada aqui no meu computador. Então, vamos primeiro para o estudo de caso. Depois de entender o dataset, eu vou começar a mostrar em cima dele o que é que a gente vai fazer, certo? Até aí, alguém tem alguma pergunta? Ou está tudo claro? Ok, então eu vou dar continuidade. Se alguém tiver se tiver alguma pergunta, pode colocar no chat e os pronunciar, por favor, fiquem à vontade. Então, nesse estudo de caso, a gente... Oi? Uma pergunta, Gigi. Uma pergunta aqui. Oi. Desculpa. Esse notebook está disponível em algum lugar? Não, vai ser disponibilizado depois, eu posso botar no meu GitHub. Eu passo depois para vocês e coloco lá. Perfeito. Tá bom? Meu GitHub é só github.com/, meu nome, Gisliane. O mais difícil vai ser o meu nome mesmo no fim. Mas é só escrever Gisliane normal com Y. Eu colo aqui no chat, pode deixar. Tá bom, obrigada, Ivan. Pronto, no estudo de caso, a gente vai usar os relatórios de mobilidade da comunidade da Google. Vou abrir aqui a página para vocês verem, para quem não conhece. Essa aqui é a página. Um instantinho, tá carregando. Essa é a página dos relatórios. A Google, depois do início da pandemia, começou a disponibilizar alguns relatórios de mobilidade da comunidade, certo? Tanto tem os relatórios em PDF, que a gente pode fazer download. Esses relatórios são disponibilizados para 132 países, e a gente também consegue baixar o CSV dele. E esses relatórios, basicamente, é o seguinte: existiu um período que eles chamam de baseline, que foi de 3 de janeiro a 6 de fevereiro, que foi considerado um período pré-pandêmico, quando não havia restrição à circulação das pessoas. E aí, através dos dados de histórico de localização dos celulares, para quem habilitou isso na conta da Google, né, eles começaram a colocar as localizações e a determinar qual foi o percentual de variação de mobilidade em relação a esse baseline. Então, por exemplo, esse baseline aqui, ele tem 5 semanas. Foi calculada a mediana para cada dia da semana desse baseline aqui. Então, tem a mediana das segundas, das terças, das quartas e assim por diante. Então, se você está numa localidade, e lá no dataset tem uma linha, vamos dizer, no Brasil ou em algum estado, no Rio Grande do Norte, e lá tem uma linha com um valor de 20% para uma... E outra coisa, esse dataset, ele divide os lugares em categorias. Então, são 6 categorias, que são compras e recreação, mercados e farmácia, parques, estações de trânsito, locais de trabalho e os locais residenciais. Então, só retomando aqui o exemplo, se você vê lá numa linha do seu CSV, que para uma determinada localidade tem um valor de 20% de variação, por exemplo, para a categoria residência, no dia 23 de março, que é uma quarta-feira, significa que esses 20% foi um aumento na movimentação para esses lugares de residência em relação à mediana das quartas-feiras desse período de baseline. Então, ele considera o período de baseline como se fosse o seu período zero. E aí, quando você tem uma variação de 20%, é 20% em cima daquele período. Significa que as pessoas se moveram mais para aquele determinado lugar em 20%. Ou se a variação é negativa, se moveram menos para aquele determinado lugar, certo? Comparado com as medianas daquele dia da semana, ok? Então, ó, só para a gente ver aqui como é essa cara desse dataset, eu vou ler ele aqui. Demora um pouquinho, ele é meio pesadinho. Pronto. Então, aqui a gente vai ter para vários, que nem eu falei, são 132 países. Aí ele vai ter a sub-região, essa sub-região seria um estado, se for, por exemplo, no caso do Brasil, isso aqui equivaleria a estado, sub-região 2 a cidade, área metropolitana, aí ele tem algumas outras informações relativas à localidade, uns identificadores, a data, e para cada uma das categorias que eu falei, ó, Retail and Recreation, no caso, compras e lazer,
Aí tem os percentuais de variação em relação ao baseline, para as 6 categorias que eu mencionei. Essa aqui é a cara do nosso dataset, certo? Eu botei aqui algumas informações sobre ele. Eu só fiz aqui nesse início só para dar uma olhada nos tipos de dados e poder colocá-los, dar uma renomeada em algumas variáveis e poder colocá-las no formato mais adequado. Por exemplo, data, colocar para o formato de datetime. E algumas colunas eu renomeei só para ficar mais claro. Tirei esse percentagem de change from baseline, para ficar só o nome do local mesmo, da categoria. Os países, né, sub-região, estado. Nesse caso aqui, eu vou filtrar esse dataset para a gente trabalhar só com o caso do Brasil. Por isso que eu renomeei sub-região 1 para estado e sub-região 2 para cidade. Pronto, aí eu criei essa variável aqui, categorias. Coloquei as categorias que a gente conversou, que agora esses aqui são os nomes das colunas no dataset. Gente, eu estou indo rápido ou tá ok? Tá dando para entender até aí? Tá tudo ok? Tudo ok, tranquilo. Tranquilo, Ok. tranquilo. Show. E aqui, ó, eu só peguei o nosso conjunto de dados e filtrei para o Brasil, no caso, para os estados. Só para explicar esse filtro aqui, é porque é o seguinte, ó, voltando aqui na base de dados, ele tem essas colunas aqui referentes às subdivisões. Quando só a parte de país está preenchida e as outras não estão preenchidas, essas linhas vão trazer as informações médias do país. Quando tem o país e a sub-região, que é o estado, preenchida, quando as duas estão preenchidas, são as informações médias dos estados, e assim sucessivamente. Então, se eu quiser só os estados, eu tenho que não pegar essas duas aqui, de cidade e de região metropolitana, senão os resultados ficam alterados. Mas essa, basicamente, pegando país e estado, já é a média de se eu pegar as médias das cidades para cada estado, certo? Então, basicamente, eu peguei aqui para o país Brasil, eu quero os estados, né, os que não estão preenchidos como nulo. E quais colunas que eu quero? Como eu estou restringindo para o Brasil, eu não preciso mais country, né, da coluna country. Então, vou pegar só estado, data e as categorias, que é o que me interessa, as variações de mobilidade. Aí aqui, deixa eu ir executando, que eu não estou executando as células. Vou executar isso aqui, vou executar isso daqui. Ó, como é que ficou o nosso conjunto de dados agora? Tem os estados, as datas e as variações para cada conjunto de categoria. Então, só reforçando, por exemplo, aqui no dia 15 de fevereiro de 2021, para a categoria residencial, houve um aumento de 5% na mobilidade das pessoas para locais residenciais em relação ao baseline do ano passado, ok? Aí, agora aqui eu fiz só alguns tratamentos nos dados para tirar esse state off, deixar só o nome do estado mesmo, e traduzir Federal District para Distrito Federal. Isso aqui é importante para uma parte mais à frente que eu vou mostrar, que é onde eu vou integrar a parte dos dados de geolocalização. Então, executei aqui a célula. Aqui, eu restringi também um conjunto de dados só para o mês de janeiro desse ano, para a gente ver algo mais recente, e também para que os plots não demorem muito, tá? Então, peguei aqui, eu também vou tirar uma média, eu não quis pegar um período muito grande, né, para tirar essa média. Então, eu peguei aqui, ó, para o Brasil, peguei só o mês de janeiro, verifiquei se tem algum caso nulo, como não tem, eu posso seguir e tirar a média, certo? Então, peguei para o Brasil, nesse período, agrupei por estado e tirei a média. Só para a gente ver a cara do conjunto de dados, ó. Então, agora, para cada estado, eu tenho o quê? A média, o percentual médio, a variação média percentual de mobilidade, certo? Em relação àquele baseline. Então, vamos entender assim, só como o ganho ou a perda de mobilidade, certo? E aqui, esse aqui está preparado, o nosso conjunto de dados que a gente vai usar, os dados, ok? E aqui eu peguei um shapefile, que é, no caso, para pegar os polígonos de cada estado brasileiro, tá? Deixa eu só executar aqui. No caso, um shapefile, só para quem não sabe, ele é um arquivo que vai ter as informações geométricas do formato de cada local. Vai ser legal para quando a gente for plotar mapas, ok? E aí a gente ter os polígonos representativos. E aqui, só um diferencial, que eu agora comecei a usar a biblioteca GeoPandas. A GeoPandas é basicamente uma biblioteca sobre o Pandas, que vai facilitar muitas visualizações espaciais. Ela usa por trás o Shapely, para fazer aqueles plotzinhos de formas e conseguir fazer algumas operações geométricas, ok?
Então, só aqui a cara desse shapefile, ó, ele tem as informações Brasil, o estado, a sigla e o polígono que eu falei, que é essa coluna de geometria. Daí aqui, ó, eu só fiz tirar do dataset o que importa para a gente, essa coluna name 1, que eu renomeei para estado, essa ASCII 1 aqui que eu renomeei para código, e também tirei esse BR ponto aqui e deixei só realmente a sigla. Ok? Vou só executar a célula. E o legal de trabalhar com GeoPandas é que, por exemplo, eu criei aqui, ó, essa base de dados com shapefile. Se eu der simplesmente um ponto plot nela já, ela já plota o mapa do Brasil para mim, porque ela tem como base já, ela entende que quando eu dou um ponto plot, ela vai pegar por padrão a coluna de geometria. Só que aí eu posso dar uma melhorada nesse plot, certo? Então, o que é que eu fiz aqui, ó? Esse plot, nele eu já consigo enviar algumas características que a gente usa lá no Matplotlib, no subplots. Eu consigo mandar o fix size, certo? Consigo mandar qual é a cor que eu quero para o mapa, e ele já me retorna a axis do Matplotlib. Eu tiro essas axisinhas aqui para ficar mais cara de mapa. Agora eu vou executar e eu vou explicar essa segunda parte, ó. Consigo um mapinha mais bonitinho. O que é que eu fiz aqui? No mesmo jeito que no Pandas a gente tem aquele apply, que é para sair percorrendo linha a linha ou coluna a coluna do dataset, e aí fazer alguma coisa em cima dessa linha ou dessa coluna, eu também consigo fazer com o dataset do GeoPandas. Então, aqui eu percorri linha a linha. Na axis, eu dei um anote o quê? O texto, que vai ser a sigla do estado, e onde é que eu quero que ele coloque essa sigla? Na linha, a gente tem esse objeto aqui de geometria, ele é um polígono. E esse polígono, ele tem, eu acessei ele aqui, ó, e ele tem um centroide. Aí eu simplesmente peguei as coordenadas do centroide. Esse coordes é porque ele é um objeto do próprio Shapely, e aí quando eu acesso na posição 0, eu consigo pegar o ponto em si, o objeto ponto. E aí ele pega as coordenadas e simplesmente coloca o plot. Então, bem facilmente, com poucas linhas, eu já consigo plotar pelo menos o mapa, certo? Então, agora que eu já tenho o meu dataset aqui, ó, vou botar ele novamente, para a gente ver a cara dele, o Brasil Shape. Vou colocar ele aqui, ó. Nós temos ele, agora eu vou mergir esse dataset com o outro que a gente tem, que tem as variações de mobilidade. E aí, o que é que eu fiz? Só executei isso aqui, ó, Brasil Shape Join, com quem? Com o BRJAN, que é o Brasil no mês de janeiro, a média das variações. Em quem? Na coluna estado. Por isso que eu tive que deixar naquele padrãozinho, tirar o state of e traduzir os nomes, para que eles funcionassem como índices únicos. E inner. Uni tudo, dei um head, pronto. Agora eu tenho todas as informações. A geometria, os nomes, as siglas dos estados e as informações médias de mobilidade, de variação percentual da mobilidade. Até aí tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Eu ainda nem entrei na parte espacial em si, né? Só a preparação dos datasets. Angie, só complementando, eu coloquei até no chat que a Apple também tem uns dados, né? Mas tem dados até de bicicleta, eu acho, né? Se eu não me engano. Isso, a Apple, ela ainda faz uma divisão maior que indicando por que meio de transporte, né, a pessoa utilizou. Se foi a pé, de bicicleta, se não me engano, acho que tem metrô, não sei. Mas tem todos os meios de transporte lá. E aí a gente vai entrar agora na parte de análise espacial. Eu acho que todo mundo, ou quase todo mundo, quando a gente fala em análise espacial, acho que um dos primeiros mapas, um dos primeiros plots que vem na nossa mente é um mapa coroplético. O que é um mapa coroplético? É aquele em que a gente associa como a cada região, a cada área, um valor, e vai colorir essa área de acordo com esse valor. Quanto maior o valor, mais escura a área, ou o contrário, certo? Aí eu vou mostrar aqui para vocês, foi o primeiro plot que eu fiz, para dar uma olhada, né, como é que é a cara dos dados no mapa. Vou botar aqui. Só explicando aqui, ó, como foi tranquilo, porque aqui eu coloquei mais linhas, mas isso aqui é basicamente uma linha também. Dei um subplot 2x3, a gente tem 6 categorias, certo? Então, eu quis plotar as 6 categorias em um único plot. Aí, o que é que eu fiz? Ó? Percorri o vetor de categorias, que tem aqueles nomes, Retail, Recreation, Grocery, Pharmacy, e assim vai. E aí, coloquei o plot mandando a axis que eu quero plotar, a coluna que eu estou querendo plotar, quando eu dou um DF plot. Lembrando que esse DF aqui
é já aquele dataset pronto que a gente obteve aqui, que já tem essa coluna de geometria. Então, eu dei simplesmente o dfplot, passei a axis, disse qual era a categoria, que essa categoria é uma coluna no nosso dataset, passei o color map, né, para ele variar em tons de laranja, a legenda, que é para aparecer esse color mapzinho aqui de lado, e um nomezinho para esse color map, para ele sair todo bonitinho. Aqui, basicamente, eu só tirei aquelas axezinhas pretas que ficam aqui, mostrando a latitude e a longitude, no caso de um mapa, e você tem um título para cada um, somente, certo? Aí a gente observa o quê, ó? Que vamos entender isso aqui. Quanto mais escura a cor, maior a mobilidade. Então, por exemplo, a gente nota aqui que para o estado do Pará, no mês de janeiro, na média das variações percentuais, ele foi quem teve a maior média em relação ao baseline. Não significa ter a maior média, isso é uma comparação com outros estados, mas mesmo assim, ó, vejam que para essa cor mais escura, o valor ainda foi menos 10. Ou seja, a variação percentual ainda foi inferior ao do ano passado. Mas comparado aos estados nesse mês de janeiro, na média, ele foi quem teve a maior mobilidade para esses lugares de compras e recreação. Esses lugares aqui é mais shopping, certo? Lugares desse tipo. Parques é que vai incluir alguma coisa como praia, parques naturais, essas coisas. E aí a gente observa esses tons mais escuros, né? Outra coisa, vamos observar o seguinte, que para esses cinco primeiros plots aqui, né, fora o residencial, quanto maior a mobilidade para esses lugares, a avaliação da mobilidade é pior, né? Significa que as pessoas estão saindo de casa. Nesse cenário de pandemia, são os piores casos. Enquanto que para essa parte residencial, quanto mais intensa a cor, melhor, que está aumentando a mobilidade para lugares de residência, ok? A ideia, mas embora que os CMAPs não estejam todos nas mesmas dimensões, a ideia é mostrar dentro dessa categoria como é que está a mobilidade comparada entre os estados. Mas é possível a gente melhorar esse plot, por exemplo, para normalizar esse CMAP, essas legendas entre todos os mapinhas. Eu só não fiz essa parte para não ficar algo muito complexo, como é algo mais introdutório, mas é super possível. Então, aqui, só para reforçar, quanto mais escura, maior a variação da mobilidade para esses lugares que estão aqui no título, ok? Então, essa aqui é a cara de mapa cloroplético. E é a primeira e o mais simples. E agora é que a gente vai entrar, de fato, nos conceitos da parte da estatística espacial. Lá no comecinho, eu falei que um conceito-chave é o de autocorrelação espacial. E só para a gente ter um entendimento inicial, eu coloquei essa frase do Tobler, a primeira lei da geografia, que diz: no mundo, todas as coisas se parecem, mas coisas mais próximas são mais parecidas que aquelas mais distantes. Então, é aquele caso que eu falei, por exemplo, no exemplo de imóveis. Quando os imóveis são próximos entre si, de uma estrutura, de uma infraestrutura boa de transporte, eles tendem a ter um preço parecido. É como se, além do espaço, na verdade, existe uma variável subjacente, que é a infraestrutura que explica o fato de o preço dos imóveis serem similares, certo? Mas para entender o que é autocorrelação, a autocorrelação espacial ela é definida como uma correlação entre valores de um mesmo atributo, ou seja, você vai comparar um atributo com ele mesmo, só que em diferentes localizações. Enquanto numa correlação de Pearson, por exemplo, a gente compara dois atributos distintos, na autocorrelação espacial é autocorrelação porque é o mesmo atributo, apenas em localizações diferentes. E a autocorrelação, se ela for positiva, significa que dados próximos no espaço também são similares em valor, e a gente começa a notar a formação de clusters, de agrupamentos no espaço. Então, se a gente pensar nesses quadriculadozinhos aqui, nesses tabuleiros, como mapas, no caso de uma autocorrelação positiva perfeita, a gente observaria justamente isso daqui, ó, a formação de clusters, porque um valor aqui, um local tem um atributo muito similar ao dos seus vizinhos. Enquanto que, se ela for negativa, dados próximos no espaço são distintos em valor. É o que a gente conhece como heterogeneidade espacial. Seria esse quadriculadozinho aqui, a heterogeneidade perfeita, digamos assim. Em que, por exemplo, um quadradinho branco só tem como vizinhos os pretos. Então, há uma total contraste entre as características. É como se um atributo aqui fosse para um valor e dos vizinhos fosse completamente diferente. E existe ainda a autocorrelação espacial nula, que aí a gente não
encontra nenhuma relação entre a localização e o valor do atributo com os seus vizinhos. Aí a gente encontra essa aleatoriedade espacial. Então, se a gente vê aqui, ó, essa lei de Tobler, no mundo todas as coisas se parecem, mas as mais próximas são as mais parecidas. Esse conceito aqui, na verdade, é o da autocorrelação positiva. Enquanto que a autocorrelação negativa é justamente o oposto do que Tobler enunciou. Até aí, tudo bem, gente? Entenderam esse conceito de autocorrelação? Ele é importante para a gente dar sequência. Ele vai ser retomado mais à frente, mas ficou claro? Se quiserem que eu repita, eu repito. Fiquem à vontade. Se Gia, não entendi. Repete, eu repito. Ok. Como ninguém se pronunciou, eu vou dar sequência. Oi? Acho que foi alguém que entrou aqui. Ah, ok. Bom, sabendo a ideia geral do que é a autocorrelação espacial, a gente pode seguir por um dos primeiros conceitos importantes, que é o de matriz de vizinhança. Como eu falei, a gente ali na autocorrelação espacial é o valor de um local com um dos vizinhos. Mas o que é que vai ser vizinhança? É aí desculpa, que entra... Oi? surgiu uma pergunta, desculpa interromper. Pode falar. Tá. É do Tiago. O Tiago perguntou, só não entendi a correlação entre a autocorrelação das imagens. Talvez o exemplo. Né, Tiago? Sim, Tiago, exemplo. fica à vontade, Tiago. Se você quiser falar também pelo microfone, fica à vontade. Tá, vou explicar novamente aqui. Eu disse assim no começo que imaginem que esses tabuleiros são mapas e que cada quadradinho é uma área, é um local, certo? Então, vamos dizer que esse quadradinho aqui que eu estou com o mouse em cima, ele tem um determinado valor para um atributo. Vamos para aquele exemplo dos imóveis. Ele tem um certo preço, ok? Quando a autocorrelação é positiva, ou seja, você comparou o preço do imóvel nesse ponto aqui com o de um vizinho, você vai notar que eles têm preços similares. Se eles têm preços similares, se você notou que na vizinhança daquele ponto, os vizinhos têm preços similares, e aí você vê que eles começam a formar, ó, um agrupamento. Esse caso aqui que eu estou mostrando é da autocorrelação positiva perfeita, em que um vizinho, no caso, por exemplo, teria um preço alto, e você notou que os vizinhos também têm preços altos. Entendeu? E aí eles são coloridos da mesma cor, e você nota a formação de um agrupamento. Enquanto que na heterogeneidade, porque eu não tenho em mente aqui nenhum exemplo de heterogeneidade, mas vamos supor com o do preço, só que é o contrário. Seria o caso de você ter um imóvel aqui, que o preço dele é muito alto, mas quando você olha nos locais vizinhos, vamos dizer que sejam bairros vizinhos aqui, os preços de imóveis são baixos. Ou seja, é totalmente o meu... Oi? Poderia ser um exemplo, talvez, um bairro muito de alto padrão e do lado tivesse uma comunidade carente. Isso, uma comunidade, exatamente. É exatamente esse caso. Aqui, por exemplo, teria um bairro carente, nesse quadradinho branco, tem um preço de imóvel baixo, mas do lado, exatamente do lado dele, tem vários bairros de alto padrão. E aí eu tenho os preços altos, e a gente nota essa formação de uma heterogeneidade no espaço. Ou seja, aqui eu estou comparando o mesmo atributo que é preço, só que em diferentes localizações. E aí, dependendo do que se forma, eu posso categorizar essas localizações, pintá-las de uma cor diferente, por exemplo, que nem eu falei nesse caso primeiro aqui, ó, esse aqui eu pintei de preto porque ele tem um valor alto, enquanto desse lado aqui eu também pintei de preto porque tem um valor alto, e fui fazendo isso. Quando eu olhei, eu tinha um agrupamento de locais com esse valor alto. Isso significa que nesse caso aqui, quando você comparou as duas variáveis preços, aliás, a variável preço em localizações distintas, elas se correlacionaram. Quando uma aumenta, a outra aumenta, entendeu? Enquanto que no caso da heterogeneidade, quando uma cresce, a outra decresceu, no vizinho, de um ponto em relação aos vizinhos. E no caso da aleatoriedade, não existe um padrão definido para isso. Ficou mais claro para quem fez a pergunta? A gente vai ver uns exemplos também mais na frente, pegando um mapa mais real, aí talvez fique mais interessante. Mas deu para dar uma clareada mais? Melhor, sim? O Tiago, eu acho que foi quem perguntou. Para poder dar sequência para a parte da matriz de vizinhança. Bom,
Se tiver, Tiago, pode, por favor, voltar a questionar, que a gente vê mais na frente novamente. Como eu falei aqui anteriormente, a gente compara um local com o seu vizinho, mas a gente precisa estabelecer quem é vizinho de quem. E aí entra o conceito da matriz de vizinhança que a gente vai utilizar. Então, pegando esse exemplo aqui, nós temos um mapinha com as regiões, e a gente quer criar uma matriz que defina essa topologia aqui. Então, como a gente tem 5 regiões, vai ser uma matriz 5 por 5, então, por definição, essa matriz W de vizinhança, ela é quadrada, e cada elemento a gente vai preencher com 0 se não for vizinho e com 1 se for vizinho. Então, por exemplo, A é vizinho de B e de D. Então, na linha do A, as colunas de B e de D estão preenchidas com 1. Mesma coisa para as outras regiões. E uma prática muito comum aqui é a gente normalizar essa matriz, que vai ser o quê? Para que cada linha, os elementos de cada linha somem 1. Então, vamos dizer que nessa linha do A, a gente tem 2 números 1. Para que ela some 1, eu vou dividir por 2. Então, vai ficar meio e meio. Na linha do B, eu tenho 4 números 1. Então, vou dividir por 4, vai ficar 0,25, 0,25, 0,25 e 0,25, como se fosse um peso. Certo? A normalização é basicamente essa operação para que cada linha passe a somar 1. E, na biblioteca do Paisal, aqui a gente começa a ver o primeiro pacote dela, que foi aquele libpaisal que eu mencionei, a gente importa, e como é que a gente gera essa matriz? A matriz W, eu estou pegando a biblioteca, chamando pesos. Aqui eu vou escolher qual critério que vai determinar a vizinhança. Por exemplo, a gente tem os critérios mais famosos, são o de torre e o de rainha, que é o quê? O de torre considera vizinho quem compartilha uma aresta, e o de rainha é quem compartilha a aresta e um ponto. No caso de mapas, em geral, tanto faz usar um como o outro, porque é muito difícil que 2 regiões compartilhem apenas um ponto entre si, né? Geralmente, elas compartilham toda uma extensão territorial. Mas tanto faz usar o queen como o torre, nesse caso, né, do Brasil. E aí eu digo, a partir do meu data frame, eu quero que ele gere a minha matriz W. Eu vou só comentar essa linha para mostrar a cara de W, que aqui eu já estou fazendo essa padronização que eu falei das linhas somarem 1, mas só essa linha aqui já vai me gerar a matriz W. Eu vou executar. Data frame é aquele, né, com os estados, e a única coluna que ele tem é aquela de geometria. É essa coluna de geometria que a biblioteca usa para poder gerar as vizinhanças, certo? Se eu olhar essa minha matriz na posição 0, deixa eu colocar aqui o data frame junto para poder facilitar. No meu índice 0, que é o índice 0 associado aqui na matriz, eu tenho o estado do Acre. O estado do Acre, ele é vizinho de quem? De quem está no índice 3, que é o Amazonas, e quem está no índice 21, que é Rondônia. Certo? Não está aparecendo aqui, mas deixa eu colocar aqui. Acho que se eu der só um DF, ele mostra ele inteiro, ele é curtinho, não tem problema. Quem está no 21 é Rondônia. Então, deixa eu botar o ponto red novamente. Então, a gente vê, que no caso, na posição 0, que é o Acre, ele é vizinho de quem? Do Amazonas e de Rondônia. E aí ele colocou 1 só para esses 2. Se eu transformar essa matriz agora, colocar ela padronizada por linha, como eu só tenho 2 vizinhos, eu vou dividir os uns pelos números de vizinhos e vou ter agora 0,5, 0,5, ok? Esse W aqui, ele é um objeto de uma classe da matriz, e a gente consegue ver algumas propriedades dele. Então, se eu der aqui um espaço, ele completa. Cardinalidades, que aí eu consigo ver, para o índice 0 do meu dataset, que foi o Acre, ele encontrou 2 vizinhos. Para o índice 1, que foi o Alagoas, 3 vizinhos, e assim sucessivamente. Só que observar assim fica muito complicado, né? Tirar alguma ideia disso daqui. Então, o que é que a gente vai fazer? Entendi. Só a curiosidade da Oi. geografia, né? A curiosidade, quem é o estado que tem mais vizinhos? Eu vi uma que tem 9, né? Dá para a gente ver aqui qual é o número máximo de vizinhos. Se não me engano, se eu digitar max, max neighbors, ele mostra, é o que tem 9 mesmo. Então, se a gente vier aqui colocar cardinalities, quem tem 9 é o 4, Amazonas. Mais alguém tem 9? Então, é o Amazonas. Perdão, Bahia, é o índice 4.
O índice 4 tem 9 vizinhos, que é a Bahia. Certo? Deixa eu voltar aqui o código. Continuando aqui, aí, como eu falei, observar simplesmente as cardinalidades fica complexo. Então, era legal colocar isso no mapa, né? Então, tem duas formas, eu vou mostrar aqui, ó. Essa aqui é um pouquinho mais complexa, e essa aqui super simples. No caso, eu pego aquele nosso dataset. Lembra que eu falei que com o GeoPanda, se eu der simplesmente plot, ele já coloca o mapa. Aí eu simplesmente coloquei aqui a cor da linha de cinza, coloquei o tamanho da figura e esse face color para pintar o mapinha de uma cor branca, certo? W de white. E aí, a matriz W também tem um atributo plot. Aí eu digo que esse atributo plot, ela vai plotar a matriz W em cima de quem? Do nosso dataset que tem as geometrias, nessa axis que ele me gera. E aqui eu só coloquei algumas coisinhas, uma cor vermelhinha para ligar os pontos dos vizinhos e sem marcador. Vou executar aqui. Ela dá algumas exceções por causa do sistema de referenciamento. Ó, mas ele coloca aqui, a gente consegue visualizar o mapa de com quem as linhas mostrando quem é vizinho de quem, ó. E a Bahia com os vários vizinhos. Aí, o Paisal também tem aquela biblioteca que eu falei na parte de visualização que a gente ia usar, que é a S-Plot. E ela tem visualizações para cada pacote. Então, para o libpaisal, ela tem essa visualização para mostrar esse mesmo mapinha. E simplesmente passo para ela quem? A minha matriz que eu gerei e o dataset que tem as informações de geometria. Botei aqui, ó. Ele me gera o mapa com todas as informações de quem é vizinho de quem. Até aí, tudo bem, gente? A parte de matriz tranquila, né? Gi, uma pergunta. É possível customizar o tamanho desses círculos? Por exemplo, a Bahia, né? Ela tem 9. Eu poderia colocar uma bolinha proporcional ao tamanho de vizinho. Você chegou nos seus estudos, chegou a ver se seria possível customizar isso? Não com esse plot aqui. Talvez com esse daqui, que ele é mais customizável, né? A gente consegue colocar o plot que vem do Matplotlib, eu acho que a gente consegue. Mas a gente consegue ver aqui dentro, vamos ver quais são as propriedades que essa daqui tem. A gente consegue ver aqui dentro do próprio notebook, ó. Eu não cheguei a ver nenhum plot que fizesse isso. Uma coisa legal que essa biblioteca faz nem sempre, esse shapefile que eu consegui do Brasil, ele é todo bonitinho. Os desenhos dos estados estão bem encaixados, dá para ver quem é vizinho de quem, mas nem sempre você consegue um shapefile que é bom. Aí o que é que ele faz? Essa biblioteca, eu não lembro agora o nome do método, mas ela tem um método que ela consegue fazer uma análise em cima do shapefile para, digamos, ligar os pontos que estão faltando, que estão falhos nele, e aí conseguir criar todos os vizinhos. Vamos ver. Aqui eu tenho características dos nós. Talvez tenha alguma coisa que eu consiga informar aqui o tamanho, né, de forma para cada um. Mas eu não cheguei a observar. Eu posso ver depois, Ivan, para te dizer. Seria legal realmente aumentar o tamanho aqui de um círculo para os vizinhos que tem mais, para os estados que têm mais vizinhos. Pronto. Sabendo do que é, né, essa matriz, a gente chega no conceito de média móvel espacial. Essa média móvel espacial, também chamada de spatial lag, ela serve como se fosse um suavizador para o mapa, porque agora, ela é dada por essa equação aqui, né, que basicamente está dizendo o quê? Cada ponto agora no mapa, o valor dele vai ser ponderado pelos seus vizinhos. É como se eu fizesse assim, para o estado da Bahia, o valor que eu tinha para variação de mobilidade lá, não vai ser mais o valor de lá. Eu vou pegar todos os vizinhos dele e fazer essa média, que é ponderada por aqueles valorzinhos que a gente colocou na matriz normalizada. Com a matriz, cada linha só está pegando quem é vizinho, né? Colocando 1 para quem é vizinho e 0 para quem não é. E depois a gente normaliza colocando um tipo de peso. Ela faz uma média dos vizinhos, e agora o valor daquele estado da Bahia, por exemplo, é a média dos seus vizinhos. Isso é o spatial lag. Isso é legal para a gente poder suavizar aquele nosso mapa coroplético. Eu vou plotar, aqui é o mesmo código do mapa coroplético para cada categoria. Eu estou calculando, essa média móvel. Como é que eu calculo essa média móvel? Naquela biblioteca libpaisal, a mesma que a gente usou antes. Peguei os pesos e chamei essa função legSpatial, passando a matriz e passando o nosso dataset.
no caso, cada coluna, né? Como eu estou percorrendo cada categoria, que eu estou fazendo da matriz com cada uma das variações. Então, hora eu passo Retail Recreation, hora eu passo residencial, parques e assim vai. Daí eu pego o dataset, digo qual é a axis que ele vai plotar, e a coluna que eu passo agora é essa que eu gerei, essa Y-leg. E o resto está idêntico ao do mapa coroplético. Ó, vou plotar aqui para vocês verem o resultado. Só para a gente poder ter uma comparação e vocês verem que a suavização aconteceu, eu vou voltar aqui no mapa coroplético. Vou abrir aqui a imagem, uma nova guia. Vou colocar ela aqui de lado. Notebook aqui desse lado de cá. Olha só. Tá dando para ver os dois? Aqui o mapa coroplético e aqui a nossa média móvel. Então, por exemplo, aqui, ó, para o estado da Bahia, o valor que tem nele agora é a média dos vizinhos. Aí você vê que, por exemplo, os valores, ó, enquanto aqui você tinha um valor sólido em cada ponto, agora eles estão mais espalhados. Isso é legal para ver tendências. Por exemplo, como essas cores estão mais espalhadas, a gente nota que o mapa, ele parte de uma cor mais clara na região sul para cores mais escuras em direção à região norte, para esse caso de Retail e Recreation. Então, a gente observa que, indo em direção à região norte, há uma tendência de aumento da mobilidade para essa categoria de lugar. Ok? Deu para entender, gente? Interessante ver ali o Amazonas, né? No primeiro quadrante, ele deu uma suavizada que, né? Era branco, né? Ficou mais... Isso, porque agora ele ponderou pelos vizinhos, né? Se a gente observar que, por exemplo, os estados de Roraima, Acre, Rondônia, Pará e Mato Grosso, eles estão com cores mais escuras, né? Então, agora, como o Amazonas é a média de quem está ao redor dele, ele vai ganhar uma corzinha nesse spatial lag. Ele é mais para mostrar a tendência. Como é que ficaria a cor de cada um se eu estivesse levando em consideração os vizinhos dele? Então, embora ele tenha uma cor clara, que se for considerar a variação dentro dele para esses lugares, os vizinhos dele fazem com que ele tenha essa cor mais escura nesse caso aqui. Esses mapas cloropléticos são mais para observar o comportamento da vizinhança de um determinado local. Ok? Ups. Então, até aí tudo certo? Deu para entender, gente? Quando ninguém se pronunciar, eu vou encarar que deu, para entender. Então, a gente vai para o próximo passo agora. A gente falou de autocorrelação, e agora a gente já sabe os conceitos de matriz de vizinhança e de média móvel. E quando eu falei de autocorrelação, eu falei de uma forma bem genérica, né, do conceito em si. Mas existem estatísticas que vão mensurar a autocorrelação espacial. A principal estatística, uma das principais que existe, é o teste de Moran. Teste de Moran 1. I, no caso, eu vou chamar de I. Esse teste de Moran, ele vai ter variações globais e variações locais. O que é cada coisa? A variação global é quando eu pego, por exemplo, esse mapa do Brasil e gero um único índice que vai me dizer, vai mensurar, vai sintetizar a autocorrelação espacial. Enquanto que estatísticas locais, eu vou gerar um índice para cada área dentro do Brasil, ou seja, para cada estado vai ter um índice. Só reforçando, a global é um índice só para o país inteiro e a local é um índice para cada estado. Certo? E o que é que essas análises nos dão? A análise espacial vai nos dar uma visão geral sobre aquele local. Como eu falei, o teste de Moran, ele é uma autocorrelação. Então, se a gente partir para o índice global, essa aqui é a fórmula dele. E só a título de curiosidade, eu botei aqui no cantinho, o índice de Moran, vocês estão vendo aqui agora a tela do Jambo? Acho que é Jambo o nome dessa ferramenta. Jambo Board. Sim. A gente vai comparar o índice de correlação de Pearson com o índice de Moran. Veja que no denominador de Pearson, aqui é uma covariância, certo? Eu estou pegando o Pearson, ele compara um atributo X aqui com um atributo Y, subtrai da média e faz o somatória. O que é que a gente tem aqui para o índice de Moran? Eu só tenho um atributo, que é o Y, que eu vou comparar com o próprio Y. Mas eu vou comparar o Y de uma região I com o Y de uma região J, ponderados pela minha matriz de vizinhança. Então, são dois somatórios, porque um vai pegar, por exemplo, o estado I, e aí vai percorrer J, vai percorrer todos os vizinhos de I, e vai gerar esse cálculo de covariância.
Tanto é que esse numerador é chamado de autocovariância espacial, da mesma forma que o numerador de correlação de Pearson é a covariância. Então, aqui a gente está obtendo a autocovariância espacial, pegando cada estado e fazendo essa covariância com seus vizinhos. E observem que no denominador, a gente tem os desvios padrão para a variável x e para a variável y, que são o quê? É uma raiz aqui do desvio da variância de x e a raiz da variância de y. Se eu fosse fazer isso para y aqui, como é a mesma variável y, eu teria dois desvios padrões sendo multiplicados, ou seja, uma raiz vezes outra raiz elimina a raiz. E fica aqui como se eu multiplicasse e tivesse a própria variância dos itens que estão ao quadrado aqui dentro. Como é a mesma variável y, certo? Então, só a título de comparação, a gente vê que aqui tem uma covariância, aqui também tem uma covariância, aqui é a multiplicação de dois desvios padrão, que dá uma variância, e aqui também tem uma variância. Só para ver essa cara. E uma outra coisa interessante de se comparar é a correlação normal entre dois atributos x e y, ela varia de quê? De -1 a 1. Quando 1 é a correlação perfeita, né? Quando a variável x cresce e y cresce. E quando ela é -1, é a relação inversa. Quando um cresce, o outro decresce. Da mesma forma, é a autocorrelação espacial. Se eu estou comparando o estado da Bahia com o estado vizinho a ele, quando um atributo lá que a gente escolher, que nesse caso da gente é a variação na mobilidade, quando a variação na mobilidade crescer na Bahia, vai crescer no estado vizinho também. Tem essa relação. Isso se for positiva a autocorrelação. Então, é aquela história do mapinha, eles seriam pintados da mesma cor. Quando forem distantes, em uma mobilidade cresce, no outro decresce, vai ter um valor negativo de autocorrelação. Então, o índice de Moran também varia de -1 a 1, sendo 1 valores acima de 0, né, de 0 a 1, indicando autocorrelação positiva, e valores negativos indicando a autocorrelação negativa. E o valor nulo vai indicar a nossa aleatoriedade espacial. E todo índice estatístico, geralmente, ele se associa a um teste de significância. E nesse caso da autocorrelação é feito um teste de pseudo-significância, cuja hipótese nula é a de existir independência. O que é que isso quer dizer? Eu vou lá e tiro a autocorrelação para um determinado local. Quando eu tirar essa autocorrelação, vai vir junto um teste de significância, que vai me dizer o seguinte, olha, eu tenho confiança de tantos por cento que essa autocorrelação existe. Então, quando eu fizer a autocorrelação, eu vou ter lá o valor dizendo, vai ter variando, vamos dizer que deu 0,5 o valor. A gente já sabe que é uma autocorrelação positiva. Vai vir um p-valor junto. P-valor, não sei se vocês lembram, mas se eu quero uma confiança de 95%, o p-valor, ou seja, 0,95, o p-valor tem que ser inferior a 0,05. Se for inferior a isso, eu posso dizer com mais certeza de que aquela autocorrelação é significativa. E posso rejeitar a hipótese nula desse teste, que é o da independência espacial. Só para vocês entenderem como funciona esse teste, eu achei interessante, eu vou mostrar aqui, ó. Como é que funciona para fazer esse teste de pseudo-significância. Eu peguei aqui a parte da variação da mobilidade só para residências, certo? E coloquei aqui no mapa. Vamos dizer que cada cor é o valor dessa variação de mobilidade, certo? Para cada estado. Aí eu coloquei isso no mapa e computei o meu índice de Moura. Aí depois eu fiz o quê? Troquei o valor do Rio Grande do Norte com o do Ceará, ó, nesse segundo, e computei de novo o índice de Moura. Aí eu vou fazendo essas trocas dos valores 2 a 2 para cada estado, e vou fazer isso aqui 999 vezes. Em todas as vezes, vou computar os 999 índices de Moura. Aí, o que é que eu vou, tendo esses 999 índices de Moura, o que é que eu vou fazer? Vou plotar um histograma. Quando eu plotar um histograma, eu vou ver que a distribuição vai se aproximar de uma normal. E aí, eu não falei para vocês que no índice de Moura, deixa eu pegar aqui a ferramenta de texto. No índice de Moura, o teste, o H0, que é a hipótese que a gente quer rejeitar, é de que o índice é zero, ou seja, que não há dependência espacial, é tudo aleatório. Aí, o que é que a gente faz? Eu quero ter uma confiança de 95% de que, na verdade, há. Aí, a gente recai naquela parte de estatística que a gente estuda, né, na faculdade, que a gente tem que fazer o quê? Encontrar no nosso gráfico os pontos no eixo X, através do qual aqui
tá a área em que a gente aceita H0, e para cá, tá a área em que a gente rejeita H0, certo? Então, eu fiz todos os cálculos, sei disso daqui, e aí eu pego... Lembram que o meu primeiro cálculo eu falei que era o meu plot original lá da minha variação de mobilidade para residências. Eu pego qual foi o índice de Moura, que é o meu índice de Moura real, que deu lá, e vou procurar onde é que ele fica aqui no eixo X. Se ele ficar para cá, ó, depois do ponto que a gente estabeleceu, significa que ele foi significativo. Se ele foi significativo, então realmente existe autocorrelação espacial e a gente rejeita H0. E aqui, se for para cá, a autocorrelação é positiva, ó, valores positivos, e se ele cair aqui, autocorrelação negativa, e a gente também rejeita H0. Agora, se ele cair aqui no meio, significa que eu não posso afirmar com certeza que existe autocorrelação, que provavelmente vai ser próxima de zero. Então, é uma aleatoriedade espacial. Tudo bem, gente? Ou foi muito difícil, sim? Deu para entender? Isso aqui é só a explicação do teste, que existe um plot na biblioteca que é para mostrar esses testes. Tranquilo. Tudo certo? Beleza. Ok. Então, ó, eu não falei que a biblioteca faz vários testes para computar isso? Eu vou primeiro, ó, como é que eu computo o índice de Moura na minha biblioteca? Eu importo o pacote ESDA, aí como eu tenho 6 colunas para as quais eu quero computar o índice de Moura para cada uma, de novo aquele for, e eu simplesmente chamo ESDA, Moura, e passo, né, os valores e a minha matriz para calcular esse índice de Moura. E aqui eu só printei, ó. Então, a gente vê, ó, que para o primeiro, que era Retail Recreation, desse valor de autocorrelação, ó, positivo. Provavelmente a gente vai ver agrupamentos, só que o p-valor dele foi 0,1. Lembra que para ter 95% de confiança, eu falei que ele tinha que ser inferior a 0,05. Então, aqui eu já não posso ter confiança de que essa autocorrelação é significativa. Já para o segundo caso, que foi o quê? Farmácias e mercados, eu já tive uma autocorrelação bem inferior a 0,05 e de 44%. Isso aqui é o equivalente como se a gente fizesse aqueles correlação, a própria correlação e obtivesse esse valor para a correlação de 44 entre as duas, 44% entre as duas variáveis. E assim sucessivamente. E aí eu quero ver como é que a biblioteca computou essas coisas para mim, ó. Eu consigo ver para todos os testes como foi que ela computou, o histograma que ela formou. E aqui no gráfico, ela colocou esse pontinho vermelho, esse tracinho vermelho é o valor do índice de Moura que ela encontrou, que foi 0,13, ela colocou aqui. Vejam que ele não está muito para a borda, ele está mais próximo do centro. Então, é muito provável que o p-valor dele seja alto, ó, e por isso que ele não é aceito. Eu não posso afirmar com significância, dentro dos 95% lá, de confiança, que existe autocorrelação. Enquanto que quando eu vejo um gráfico e já vejo esse ponto vermelho, esse tracinho vermelho mais para a borda, eu tenho mais confiança de que a autocorrelação realmente ela é significativa e provavelmente, e como ela é positiva, eu já posso afirmar que a gente vai provavelmente ver alguns agrupamentos espaciais. É isso que o índice de Moura está me dizendo. Então, só de olhar para aqui, a gente já tem duas coisas, positivo e bem perto da borda. Então, significativo e autocorrelação positiva. Ok? E vejam que é fácil, assim, fazer esses plots. Eu simplesmente coloquei um histograma e chamei esse plot Moran Simulation. No caso, o histograma veio da Seaborn, né? Infelizmente, a biblioteca não tem um plot específico para o histograma. Mas para essa simulação, que eu falo é essa curva aqui, ó, KDE. A curva da distribuição, certo? Que ele infere. Ele tem esse plot Moran Simulation, em que eu passo simplesmente o valor de Moura que eu calculei anteriormente, e aí ele já me dá aquele resultado, colocando essa curva KDE, colocando esse nome de densidade, colocando o valor de Moura aqui embaixo, colocando esses tracinhos. Já coloca essas coisas para mim. Bom, chegamos aqui... Eu queria só tirar uma dúvida. Então, tem esses dois tracinhos, o azul e o vermelho. O azul eu nem expliquei. É o resultado do teste ou é o valor do resultado da correlação? E o primeiro, como você explicou, é o resultado do p-valor em relação a esse teste, né? Ó, só para ficar claro. Para ficar claro. Lembra que aqui eu falei que
eu teria 95% de confiança. 95, eu queria 95% de confiança, certo? E aqui a gente tem um teste bicaudal. Bicaudal por quê? A hipótese zero a hipótese nula é de que seja igual a zero, então a hipótese alternativa é de que seja diferente de zero. Ele pode ser diferente de zero indo para uma ponta ou indo para outra ponta. E o p-valor, ele é o quê? O p-valor, ele requer que essa área aqui do gráfico, abaixo da curva, mais essa área aqui do gráfico abaixo da curva, ela some 0,05, que é o valor daquele p-valor, certo? Sim. Então, que nem eu falei, para ser significativo, tem que estar depois desse pontinho preto aqui, que faz com que a área seja 0,025 aqui e 0,0025 aqui. Aí, o que eu fiz? Depois de todas as permutações que ele fez, o Paisal, ele pega a original, a do mapa original, e vê quanto foi que deu aquela autocorrelação. E aquele tracinho vermelho que tem aqui, ó, esse tracinho vermelho foi o valor da autocorrelação. Veja que ele calculou 0,13 e ele colocou exatamente aqui, ó, entre 0,1 e 0,2. Esse é o ponto 0,13. Só que essa área que está sobrando para cá, ó, ela não parece ser 0,025, ela parece maior. E essa área é quanto, na verdade? É 0,1. Não é significativo. E esse tracinho azul aqui é uma informação extra que ele coloca que é o quê? Quando a gente tem uma distribuição normal padrão, a média é o quê? É 0. E quando a gente faz vários testes, várias amostragens para uma coisa, o teorema do limite central diz que quando a gente vai aumentando o número de amostras, a distribuição tende a uma distribuição normal. Então, aqui é só mostrando que ele está atendendo a uma distribuição normal e que a média dos valores aqui de Moran, que ele calculou, está bem pertinho de 0. Então, a média dessas permutações é 0 e aí ele se aproxima de uma distribuição normal. Então, esse azulzinho aqui é a média dos valores de Moran que ele encontrou para as 999 permutações que ele fez, testes que ele fez, e o valor real que ele calculou é esse vermelho. Entendeu? Ah, perfeito, obrigado. Ele se comporta bem com quantidades grandes de dados, esse teste? Ou você sabe dizer? Eu só fiz até hoje com o valor padrão dele, que é esses 999. Eu não sei por que ele botaram esse número, mas eu só fiz até esse número e geralmente é porque com esse valor ele já chega numa boa convergência. Então, não há necessidade de você aumentar. Eu nunca testei aumentando, entendi. mas com 999 você viu que eu consegui calcular bem rapidinho aqui, né? Ó, se eu executar essa linha aqui, no instante ele calcula o valor de Moran para mim. Então, eu acredito que talvez para valores ainda maiores ele ainda consiga se comportar bem. Certo, obrigado. Por nada. Aí, vamos para outra interpretação do índice de Moran. Pensando na nossa correlação de Pearson. A gente geralmente é que faz com a correlação de Pearson. Deixa eu ver se eu encontro aqui na internet correlação Pearson. Não, a fórmula não, eu quero um gráfico. Pronto. Esses aqui, ó. Quando a gente plota uma correlação de Pearson, geralmente a gente primeiro joga um scatter plot para ver os pontinhos, né, de onde estão os valores reais, e coloca uma linha de regressão desses pontos, certo? Da mesma forma, a gente pode fazer isso com o índice de Moran. E o índice de Moran, ele pode ser interpretado como a inclinação dessa linha de regressão. Então, ó, voltando aqui, eu consigo gerar esse diagrama que eu vou explicar ele melhor já já. Colocar os pontinhos, aqui no caso seria, para o nosso exemplo, o valor das variações de mobilidade médias de cada estado, estaria aqui cada estado plotado, 27 pontos, seria isso. No eixo X, eu vou colocar o valor da nossa variável, vamos dizer que seja a variação para residencial. Ela entra aqui no eixo X, mas vejam que ela está centrada em 0, porque os valores eles têm que ser normalizados para ficar com média 0, antes de se fazer esse plot. Eu vou colocar, no caso, as minhas variações para residencial aqui no eixo X, e no eixo Y, lembra daquela média móvel, que era o W vezes a variável? E que eu falei que no final das contas ela é uma média dos vizinhos, ela fica colocada aqui no eixo Y, também utilizando o valor de Y normalizado e a matriz também padronizada por linha. E aí o plot fica assim. Do mesmo jeito que a gente faz para a correlação de Pearson. Colocamos os pontos, a linha de regressão, e o índice de Moran, ela é interpretado como esse ângulo aqui, a tangente desse ângulo que fica nessa linha de regressão, que é a inclinação da reta.
E aí, uma coisa interessante de observar aqui é o seguinte. Vejam, eu acho que eu vou mostrar primeiro o plot, no caso da gente, e depois eu vou explicar o que eu quero explicar, que é essa questão desses quadrantes. Ó, aqui eu fiz para cada um dos nossos casos. Então, como é que eu fiz para plotar esse gráfico? Fui lá na biblioteca Paisal, nesse pacote de Splot de novo, de visualização, para ESDA, afinal o cálculo de Moran vem da ESDA, e chamei essa função Moran Scatterplot. De novo, gerei uma figura, 2x3, percorri as categorias, simplesmente chamei o Moran, passando os valores de Moran que a gente calculou, e a Axis. E ele já me gera esse gráfico aqui, bonitão, todos eles. E aí, o que a gente observa? Ó, para aquele segundo caso de mercados e farmácia, a reta está tendendo a ser mais inclinada. Lembra que o índice de Moran equivale a essa inclinação? Ó. Então, a gente já pode, pela reta, a gente já sabe que esse aqui tem um valor de autocorrelação maior do que esse, por exemplo. Outra coisa, agora a gente vai observar a questão dos quadrantes que eu mencionei anteriormente. Ó. Nesse caso aqui, eu não falei que aqui estaria o atributo Z e aqui estaria a média dos vizinhos. Então, vamos considerar esse ponto aqui no canto, ó, nesse Q1. O que é que a gente pode dizer em relação ao valor dele? Ó? Que ele é acima da média, certo? Lembre que está padronizado, então aqui a média é 0. Então, o valor de atributo dele está acima da média. E os vizinhos? Também, ó, aqui está o valor 0, também está acima da média. Então, nesse quadrante aqui, estão todos os estados, estariam no caso da gente, todos os estados brasileiros que têm uma média de variação alta e cujos vizinhos também têm uma média de variação alta. Nesse caso, se eu fosse pintar o estado, esse estado aqui estaria de uma cor e todos esses vizinhos da mesma cor. Isso é uma formação de um agrupamento, que nem eu falei. Se a gente olhar no quadrante 2, mesma coisa. Oi? Se fosse, no caso de Covid, fuja para as colinas, né? Ou seja, o estado tem muitas taxas e os vizinhos também, né? Exato, aí vai-se embora justamente para outra direção do mapa. Vai para a direção contrária, que é essa aqui, ó. Do baixo com os vizinhos baixos, quadrante 2. A gente vê que se eu pegar esse ponto aqui no cantinho, ele tem um valor de mobilidade abaixo da média e os vizinhos também. Esse quadrante Q1, ele geralmente é chamado de high-high, alto-alto. Esse aqui de low-low, baixo-baixo. E esses outros dois seriam o quê? Quadrantes de transição. Esses dois aqui, Q1 e Q2, que são alto, alto e baixo, baixo, no mapa, eles seriam agrupamentos, enquanto que Q3 e Q4 são zonas de transição e seriam os outliers. Por quê? Esse pontinho aqui, ó, ele vai ter um valor acima da média, mas os vizinhos dele estão abaixo da média. Então, você teria um pontinho no centro de uma cor com os vizinhos de outra cor, certo? E esse quadrante, como a média é alta e a dos vizinhos é baixa, seria um high-low, enquanto que aqui, low-high, o contrário. Nesse plot aqui, a gente vê que a autocorrelação é positiva, porque ó, ele está nesse sentido da reta do coeficiente positivo. Então, aqui a gente já tem um indicativo de que vai ter mais agrupamentos espaciais. Se a reta tivesse o contrário, nessa outra direção, de Q4 para Q3, ele está nesses outros quadrantes aqui, seria um valor negativo, a gente teria heterogeneidade espacial, ok? Então, ó, aqui para o nosso caso, para as mobilidades da Covid, a gente vê que aqui tem autocorrelação positiva, isso aqui seria positiva, positiva, aqui negativa e aqui negativa. Porém, esses que deu negativo, nenhum foi significante, nenhum foi menor do que 0,05. Então, não posso afirmar de certeza que aqui tem uma autocorrelação forte, significativa. Eu posso afirmar para esse aqui, ó, que deu 0,003, e ele tem 44%, e para esse aqui que tem 37, com 0,02, e esse aqui que também tem 0,01, e é menor do que 0,05. E aí, deixa eu fazer esse outro plot aqui. Uma outra visualização que a gente tem, aqui já é uma coisa a mais que tem no pacote também, ó, se eu chamar esse plot ESDA, fizer de novo percorrendo as categorias, lá também tem uma função chamada plot Moran, que eu passo Moran, e eu digo que eu quero que ele plote também aquela minha função de densidade, aí eu consigo essa outra visualização aqui, ó. Para cada uma das categorias de locais, eu consigo plotar lado a lado a função de densidade com as permutações, no caso aqui é só já a curva KDE, mostrando onde está. São duas visualizações diferentes para a autocorrelação espacial global. Vejam que nesse caso, em todos os casos, a gente só obteve um valor de autocorrelação e os p-valores, certo? É o caso global. Aqui é só para mostrar esse outro plot que existe. E aí, a gente vai entrar agora na parte dos índices locais.
O que são os índices locais? Mesmo jeito que Moura tem um índice global, também existem os índices locais. Eles são interessantes para quando a gente quer estudar regionalmente. Por exemplo, dentro do mapa do Brasil, como é que é o comportamento de cada estado, certo? Por exemplo, aqui nesse diagrama de Moura, eu tinha falado para vocês que tem os quadrantes, e eu poderia, por exemplo, nesse quadrante 1, estão os que têm média alta, com média dos vizinhos alta. Eu poderia associar uma cor a eles, e para cada um desses quadrantes colocar uma cor. Só que eu também posso associar, justamente para cada pontinho dele, um valor, que esse valor é o índice local de Moura, que ele é definido por essa fórmula aqui, e que de maneira análoga ao índice global, também varia de -1 a 1, como se fosse correlação de Pearson, e também tem aquele mesmo teste de p-valor que eu mencionei anteriormente. Só que o legal desse índice é, como eu tenho agora um p-valor associado, eu posso dizer para cada estado se a autocorrelação local é significativa ou não. Porque com o índice global, só plotando assim, dando uma cor para cada um, eu não tenho como afirmar que, por exemplo, o estado da Bahia era significativo. Eu tenho como afirmar que na estrutura espacial do Brasil, há indicativos de existência de autocorrelação, certo? Agora, com o índice local, eu posso dizer para cada estado quem é que tem esse indicativo mais forte e qual a significância. E aí, como é que eu faço isso? Agora eu vou calcular o Moura local. Eu vou usar da mesma forma aquela minha biblioteca UESDA do Paisal, vou chamar o ponto Moura, e ao invés de chamar o ponto Moura para pegar o global, vou chamar o Moura local. E passar de novo a coluna que eu quero com a matriz de vizinhança. E aí, eu vou chamar aquele mesmo Moura Scatterplot que a gente fez aqui, agora eu chamo para cá. E o legal é que nesse Moura Scatterplot agora, ó, eu vou rodar aqui para vocês verem. Agora eu vou ter um índice de Moura para cada pontinho desse. Além de eu ter o global, que está aqui em cima, eu vou ter um índice de Moura para cada pontinho e a significância. E eu passei aqui por parâmetro, dizendo para ele, ó, eu quero só que você coloque colorido aqueles que têm um índice de Moura local significativos. Então, ele só colorido de vermelho, ó, quem está aqui no high e é significativo, quem está no low é significativo, e assim sucessivamente, no high low e no low high. E aí eu consigo ver, ter essa visualização de quem é e quem não é significativo. Certo? Se fosse no caso do global, no global a gente não sabe quem é significativo. Seria o equivalente a plotar esse gráfico aqui, ó, e sair colorindo todo mundo, por quadrante. Veja que cada quadrante vai ter uma cor diferente. Esse aqui não coloriu, provavelmente porque aqui deu um p-valor ainda maior do que meio. Certo? Mas eu quero que ele plote somente os significativos. E ele vai dar uma cor para cada quadrante somente para os estados que tiveram variação de mobilidade significativa. Ok? Então, consegui fazer o mesmo plot, agora atribuindo um valor para cada local. Oi. Oi. Tem uma pergunta. Quando você estava falando, me veio aqui um insight, né? Na verdade, a gente acaba se abraçando com o lado tudo longitude, né? A ideia de vizinho. Mas isso pode ser genérico, né? Pode ter uma estrutura de dados de tal forma que a distância pode ser a distância em Malana-Hobbes, ou Mahalan-Hobbes, ou distância de 2 pontos. Pode ser algo genérico, não necessariamente latitude e longitude, né? Isso, nesse caso aqui, o mapa que eu utilizei, a unidade geométrica dele foi estado. É uma área. Então, como foi que eu usei para... Lembra que lá na matriz de vizinhança, o critério que eu usei foi o Queen, para ver quem era vizinho de quem, ó. Só para lembrar aqui, deixa eu ver aqui, Queen, torre. Não sei se vai... Ih, Maria. Queen, acho que é Hook. Vai vir aí, Game of Thrones. Vai vir. Aqui, ó. É isso aqui que eu queria. Se eu tenho uma área, o Queen, ele vai considerar vizinho quem tem compartilhar aresta e quem compartilha somente um vértice. Então, todos esses 9 aqui são vizinhos desse do centro. Enquanto que, no caso da torre, é só quem tem uma aresta todinha em comum. Mas, e quando eu tenho pontos, como você falou, de latitude e longitude? Existem outros métodos de contiguidade que são justamente pelas distâncias. Até o KNN dá para ser usado aí. Eu quero que você pegue os K vizinhos mais próximos de acordo com a distância de uma linha reta, distância linear até entre esses pontos, que nem você falou, a distância de Mahalan-Hobbes. E a Paisal implementa, por exemplo, o KNN também, esse eu tenho conhecimento de que ela implementa. A distância, no caso, se você tiver com pontos, sei lá, você está com um cenário industrial, você tem sensores. E aí os sensores, a localização deles vai ser um ponto, né? Latitude e longitude. E aí você pode descobrir quem é vizinho de quem usando esses critérios.
eu quero os K vizinhos que estejam distantes num raio de 5 quilômetros. E aí você utiliza o KNN, por exemplo, para fazer esse critério de vizinhança. Basicamente, é chegar aqui, ó, traduzindo isso para código, é chegar aqui, deixa eu ver onde foi que aqui onde eu botei o weights queen e substituir, eu acho que ele tem, ó, KNNW, é só isso. Aí ele vai usar esse outro critério. Provavelmente deve ter um parâmetro aqui, K igual a X, e eu dizer qual é o tipo de distância que eu quero entre os pontos. Maria, bugou aqui. Foi. Vamos voltar lá para os locais. Esse diagraminha aqui, que nem eu estava falando, a gente atribuiu uma cor para cada estado, mas, e se a gente fosse visualizar isso no mapa? Agora, voltar para o mapa do Brasil. Eu posso simplesmente chamar, de novo, a minha biblioteca, ESDA, e chamar esse tipo de plot aqui, que é o LISA Cluster. Por que LISA? O índice de Moore é um índice local, e esse LISA é a abreviação justamente para índices locais de associação espacial. Aí, se eu plotar aqui, ó, demora um pouquinho. Cada uma daquelas cores que estava naquele diagrama, agora ele coloca no mapa. Aí, vejam só, vocês lembram dos quadrantes que eu falei que esse aqui é o high-high, aqui é o low-low, aqui é o high-low e o low-high. Ele vai pintar com essas cores, cada um deles aqui no mapa, e vai colocar os nomes. Vejam que esse aqui, ó, foi high-high, ele tem vizinhos que também são altos, certo? Esse aqui já foi um de transição, ó, ele é baixo, mas ele tem 2 vizinhos altos, esse e esse. E esse aqui, ó, ele é alto, mas tem esse vizinho aqui que é baixo, talvez esse aqui também seja, por exemplo. Então, esses 2 aqui acabam sendo áreas de transição, enquanto esse aqui é o cluster que se formou. Então, aqui a gente observa que para o caso de compras e recreação, agora trazendo para o nosso estudo, né, os padrões de mobilidade, a mobilidade está sendo muito alta nesses estados aqui, é o que Ivan disse, cor para colina, saia daqui. Em relação a esse critério de compras e recreação. Aqui a gente também tem essa formação para farmácias e mercados, e para o residencial, lembrando que, como eu falei, esses aqui são locais, os 5 primeiros, fora de casa. Então, clusters high-high, de mobilidade alta, vizinhos altos também, é ruim para um cenário de pandemia. Mas para o caso residencial, ter uma mobilidade alta para locais residenciais é bom. Então, nesse caso aqui, tem essa conotação boa em relação a esses estados, certo? Enquanto que aqui a gente tem os low-low, né? A Bahia, no caso, uma variação de mobilidade está baixa, ou seja, as pessoas não estão ficando muito em casa, certo? E com os vizinhos, provavelmente, isso também está acontecendo. Esses aqui ficaram cinza, porque provavelmente não obtiveram um p-valor significativo. Se eu chegar aqui, eu acho que esse LISA Cluster, deixa eu só checar se ele também tem uma propriedade de P. Ele também tem um p-valor. Se eu chegar e aumentar esse P para o 0,5 e plotar de novo, vai sair o mapa totalmente colorido. Deixa eu só esperar aqui um pouquinho. Ó, que aí a gente consegue observar o que foi que ele determinou para cada um melhor. Para a Bahia, aqui foi baixo, ó, a maioria dos vizinhos da Bahia, aqui, foi alto. Isso, foi alto também, esses 3, ó, por exemplo, 3 casos de parques. No caso de residência, formou-se um cluster aqui. Só que mostrava-se aqueles pouquinhos porque os índices locais não foram significativos. Mas, pelo menos para quem deu significativo, a gente pode afirmar algo sobre o índice local de Moura naqueles locais. Certo? Deixa eu só botar novamente. E, por fim, se eu quiser uma visualização combinada agora, eu vi o scatterplot e vi o mapa. Aí eu posso simplesmente chamar aqui nessa ESDA, esse plot local correlation, passando o Moura de novo, passando no meu conjunto, para ele poder pegar a geometria do país, e a categoria, que é a coluna que eu quero plotar em cada um. Esse aqui, ele já demora um pouquinho mais para gerar, mas tem uma visualização interessante também. Aqui, ó. Ele já vai ter um plot combinado para cada uma das categorias. Ele coloca esse scatter, o nosso mapa de cluster, e esse aqui é o mapa coroplético, que a gente viu lá no começo, só que aqui, ao invés de ele usar uma escala contínua, que foi aquela que a gente viu, ele está usando uma escala dividida em categorias, que ele chama de quantis.
É basicamente pegar todos os dados da amostra, todas as variações de mobilidade que a gente tem, ordenar e dividir, como aqui tem 5, ó, dividir em 5. Aí ele pega esses intervalos para Então, colocar. cinco, Oi? cinco linhas de código resume tudo. Pois é, ó, no final de tudo, Três linhas. aqui foi só para importar a biblioteca, então 3 linhazinhas eu consigo plotar tudo. E aqui é só para comparar o mapa coroplético, que a gente vê, quanto mais escura essa cor, maior a variação, ó. Aqui a gente observou e realmente chegou a formar um cluster aqui entre esses 3 que tinha maior variação. Esse foi aquele primeiro que Ivan notou que no mapa coroplético o Amazonas estava branco, que ele era baixo, mas os vizinhos eram altos, ó. Aqui ele apareceu, essa característica, certo? E aqui a gente consegue essa visualização mais interessante no fim. E aí, vendo todas essas propriedades, o que é que eu posso fazer? Verifiquei que para esses 3 estados ele está formando um cluster de mobilidade. O que é que significa? Está alto com os vizinhos altos, para esses tipos de locais. Então, o governo, por exemplo, desses estados, poderia pensar em medidas para reduzir a mobilidade para esses tipos de locais. É uma aplicação. Ou se poderia estudar por que as pessoas estão indo mais para esses lugares. Existe alguma outra condição subjacente em que você possa criar alguma medida pública para evitar que as pessoas vão para esses locais? O legal de ver esses pontos não é só olhar para eles e, é justamente descobrir o que é que pode estar levando a esse tipo de coisa. Será que, justamente por eu estar vendo aqui, ó, que no Amazonas, ele está com a mobilidade mais baixa para esses locais e com os vizinhos altos, será que ele reduziu porque ele teve um boom de casos de Covid e agora ele está bem estrito em relação à mobilidade? É legal sair olhando isso, vendo as notícias e justamente gerando hipóteses a respeito desses dados, certo? Então é isso, pessoal. Isso aqui era o que eu tinha para mostrar para vocês. Se tiverem alguma pergunta, quiserem que eu pare aqui em outra parte do notebook para explicar novamente alguma coisa, fiquem à vontade, certo? E eu passo a palavra para vocês e para a Ivan, se quiser assumir novamente. Ok? E obrigada aí. Muito obrigado aí, é realmente a apresentação excelente, né? Você vê a didática aí absurda, né? É um tema bastante complexo, né? Bastante, estou minimizando aqui, porque eu não tenho um adjetivo aqui para expressar, né, a técnica em si, né? E você apresentou de uma maneira muito, muito didática. Acho que até para a pessoa que nunca tinha visto falar sobre esse tipo de técnica, eu acho que ela conseguiu realmente captar o que ela faz, né? Então, a ferramenta em si também é magnífica, né? Então, parabéns aí pela apresentação. Certamente, isso aí vai... Depois eu vou passar o vídeo, colocar no YouTube, né? Vai chamar bastante atenção. O seu repositório também eu já coloquei aqui, mas depois a gente divulga, né? O github.com Visliane, depois, né? Dê uma estrelinha lá, né, pessoal? Ajudem. Mas é isso, fiquem à vontade de fazer perguntas. Acho que o momento agora é a gente tentar discutir um pouco. Não sei se alguém aqui da plateia trabalha com alguma coisa relacionada com dados georreferenciados e queira compartilhar também, enfim, fazer uma pequena discussão. Eu vou também perguntar. Teve um rapaz que me perguntou sobre autocorrelação, que naquele exemplo dos tabuleiros não tinha ficado claro. Quando foi para os mapas, ficou mais claro? Deu para entender melhor? Quando eu falava em autocorrelação, agrupamento, cluster. Eu acho que foi Iago, mapa... né? Eu não sei se a pergunta foi, não, foi do Iago ou foi do Tiago? Foi do Tiago. Eu acho que no mapa a gente vê mais claro, né? Aquela questão que eu falei, autocorrelação positiva, formou-se um agrupamento. E a autocorrelação negativa, geralmente, é sinal de heterogeneidade. Por exemplo, que é, no caso, justamente esses locais que ficam de transição que eu mencionei, né? Que aparecem aqui para o caso residencial, ou aqui para o caso residencial. E, assim, como eu falei no... Oi? Alguém falou? Não. Ah, tá, pensei que tinha ouvido. Como eu falei no começo, aqui eu nem entrei na parte de modelagem, para não ficar muito extenso, mas é importante entender essas partes aqui, para quando a gente for modelar,
um caso, por exemplo, eu quero criar um modelo que vá prever qual vai ser a mobilidade dadas tais características, eu quero prever o preço de um imóvel dadas tais características. Muitas vezes a gente pega e faz um modelo de regressão linear e utiliza esse modelo, mas a parcela espacial pode ser importante para isso, principalmente nesse caso de preço de imóvel, e aí é possível justamente colocar essa parcela espacial nos modelos. Isso aí eu não cheguei a explicar, mas também é possível colocar e tornar o modelo mais acurado nesses casos. É uma outra aplicação, que no caso vai usar aquele componente model, que a gente não dá do PySol, esse aqui, ó. Lá dentro do model, ele tem esses modelos todos aqui. Do mesmo forma que a gente tem índice local e índice global, a gente também tem modelos em que você entra a parte espacial globalmente ou localmente. Esse pacote MGWR, ele faz os modelos locais para cada estado, por exemplo, do Brasil, se a gente estivesse trabalhando com preços de imóveis, ele criaria um modelo para cada estado. Esse é os modelos locais. Se eu não me engano, é esse SPREG que traz os modelos globais. Esses aqui são os locais e os SPREG são os globais. Certo? Tem essa parte de modelagem bem interessante também. E, só para reforçar sobre o PySol, eu acho essa biblioteca muito legal, a didática para a gente aprender também, porque é o seguinte, sempre que eles fazem um módulo, eles colocam um notebook do Jupyter junto. Então, se eu quiser, por exemplo, eu vim aqui no lib, quando eu clico, ele já mostra uma introduçãozinha sobre, se eu clicar em visitar a página, a primeira coisa que ele tem é um notebook, ó, um link para esse notebook. Tá bem aqui. Lá no repositório deles no Git tem tudo isso. E aí ele faz um exemplo mostrando ó, aqui para o México, faz aquela visualização que eu fiz também. E aqui, nesse caso aqui, ele discute os tipos, se eu não me engano. Ó, ele faz com o Hook, torre, né? Critério de vizinhança. Esse aqui ele plotou com o Queen. Aí Ivan que perguntou aquelas questões de localização, se eu não me engano, ele também faz com KNN aqui, ó. KNN from data frame. E gera também. Provavelmente nesses casos em que você tem áreas, ele deve pegar o centroide para usar como lat long de cada área. Ou algum ponto representativo. E faz os plots. Uma coisa interessante, que eu tava... Olha, tem as bolinhas ó, ali no Rio Grande do Sul, é? Ou é no Uruguai? Aqui é Rio Grande do Sul. Tem umas bolinhas maiores. Eu acho que é impressão, eu acho. Porque aqui no código não tem nada relativo. Eu acho que foi porque o tamanho da imagem está grande. Parece. E aí, quando coloca vários chegando no mesmo ponto, fica... É porque quando vai chegando várias linhas, né, no ponto, o centro acaba aumentando mesmo, de tamanho. Uma coisa interessante é, por exemplo, dado uma série temporal, né, sobre uma variável, a gente numa série temporal pode ter a ideia de vizinhos, né, no tempo. Sim, aí é a autocorrelação temporal que entra. É outro conceito. Aí você pode, não sei, tentar alguma coisa, adaptar. Se tivesse um pré-processamento anterior que pegasse uma série temporal e descobrisse vizinhos. E depois... Pode até concluir, Ivan, seu raciocínio. Depois... Não, e depois, dado que eu fiz esse pré-processamento e identifiquei que tem vizinhos, é como se eu tivesse agora um metadado de geolocalização, né, com séries temporais. Aí, após isso, aplicaria o PySol para saber se esses vizinhos são relevantes ou não. Sim. Aqui, que nem eu falei, ó, do LibPySol, cada pacote tem o seu repositório também. E ali eu mostrei só um notebook, mas aqui dentro tem mais. Ó. Se você for lá no GitHub, ele tem mais notebooks ainda. Para esse caso que você estava falando, Ivan, eu vi até... nesse caso que eu mostrei, ele é um dataset do México. Eu nem cheguei a mostrar aqui uma coisa. Deixa eu ver se é esse notebook aqui, se ele vai abrir aqui. Naquele caso do México, primeiro, ele é um dataset do próprio PySol. Se você for aqui, ó, no libPySol que eu falei, ó, ele tem .examples.available. Ele mostra todos os datasets que ele tem. Esse aqui está até antigo, porque agora ele mostra como se fosse um data frame, e para cada um você consegue mais informações. Ele mostra já algumas informações. Se eu quiser pegar esse do México, por exemplo, ó, aí eu digo explain México, ele vai dizer que o nome é México, no caso são rendas per capita, né, a cada década para os estados mexicanos, entre 40 e 2 mil, e foi criado um paper utilizando esse dataset, ó,
Aí, nesse paper, você falou da parte temporal, eu lembrei disso daqui, que ele tem dos anos de 40 a 2000, aí o autor, ele fez o seguinte, para cada década, ele tirou a autocorrelação e plotou no tempo. A autocorrelação é um valor, é um índice. Aí deu para ver, ao longo do tempo, será que houve variação espacial? De certa forma, você está misturando, né, espaço e tempo, e você vê o índice, como é que ele variou no tempo e a significância dele. É possível plotar também. Poderia ser o tamanho da bolinha, que nem você tinha sugerido. E aí o legal é que para cada um desses datasets que ele tem, ele vem com um artigo aqui relacionado para você dar uma olhada no que foi que ele fez, o que foi que ele explorou. Eu não sei se era nesse que ele fazia, que eu lembro que era para o Rio Grande do Sul. Ó, nesse do Rio Grande do Sul, veja que quando ele foi procurar os vizinhos, esses municípios aqui embaixo não tiveram ligação, né? Provavelmente esse shapefile não é muito bom. Aí se aplica um método que eles têm aqui, não sei se é nesse daqui que ele aplica. Tem um métodozinho, acho que é não planar alguma coisa, que ele aplica e ele consegue ligar todo mundo depois. Ele deve estar passando aqui. Esse RSDF, que ele enfim, tem um notebook que mostra exatamente isso, como é que ele faz para poder gerar. Ó, aqui ele faz, ó, Fuzzy Contiguity, usa o Fuzzy para poder conseguir chegar nesses novos vizinhos, para botar o WF. Legal. É isso, então. É realmente uma área de pesquisa, né? Tem a parte fuzzy, né? Não tenho a certeza. Sim, tem toda... É muito legal e, assim, vale muito a pena dar uma olhada no site do PySol, em todos os pacotes que eles têm. Para cada um, que nem eu falei, se você for aqui no Explorer, o ESDA que eu mostrei, ele vai ter esse ESDA mais avançado, que também vai envolver a parte temporal, né, quality. Essa Spaghetti é a biblioteca que eles estão mergindo com grafos, para transformar dados para a parte de grafos. Você vai ver uns notebooks. Isso parece as ruas, né, ali, uma coisa de rua, né, estradas, né? Eu cheguei a olhar esse notebook, ele é mais essa parte de ruas mesmo. Ele forma uns grafos em relação a isso. É nesse Bacana. nível. Interessante. Pode até ajudar Bastante coisa. em outros O projetos. legal é que tem para cada coisa tem seus exemplos. Ó, se eu clicar, e tem um em específico, essa SPREG é da parte daqueles plots que eu falei de modelagem global. Se eu clicar nesse caso, ele vai para um link de um vídeo, que é do Luke Anselin, que é justamente o cara que criou Geoda, é um dos devs que está à frente dessa biblioteca. E esse cara, ele criou algumas das teorias que tem nessa parte espacial, ele é um dos criadores. Então, assim, é uma biblioteca bem confiável, né? O próprio, um cara que é um nome e referência na parte da econometria também está à frente dessa biblioteca, no time de desenvolvedores. Legal. Bom, eu acho que acho que a palestra foi excelente, altíssimo nível. Eu acho que a Gisliane jogou a média lá pro high do sextou. Realmente uma qualidade muito boa, Gigi. Parabéns. A sua didática realmente é muito, muito boa. Obrigada. Queria agradecer novamente e dizer que o Sextou continua, né, na próxima semana, 4 horas novamente, a gente vai ter uma segunda palestra, que é do Agnaldo. O Agnaldo acho que está até, deixa eu ver se o Agnaldo está aqui. Está aqui. Ele vai falar sobre a parte de banco de dados baseados em grafos. Eu já ia dizer banco de dados geoespaciais, estava na minha cabeça aqui a palavra. Agnaldo, se você quiser dar só uma palhinha aí, rapidão, só chamando o pessoal, fica à vontade, Agnaldo. Agnaldo está sem microfone. Mas a ideia do próximo sextor é justamente falar um pouco sobre isso, também um hands-on. Vai ser por esse link. Rayane, acho que a gente vai talvez criar um outro link. Se o mesmo link ajuda, né? Uma boa sugestão. Mas é questão de segurança, né? A gente vai fazer um convite e a gente compartilha entre os colegas aí. Se você puder deixar o seu e-mail, que a gente encaminha, por favor. Mas a gente vai fazer a divulgação, aí possivelmente você vai identificar aí o link. Bom, então é isso, gente. Muito obrigado pela
participação de todo mundo na sexta-feira à tarde. E a gente deixa o convite aqui para o próximo sextou, na próxima sexta. Obrigado aí a todos, obrigado a Gisliane, e bom final de semana, pessoal. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Assim que terminar, que eu já vou disponibilizar no GitHub, quem tiver curiosidade. Obrigadão, viu, gente? Tchau, tchau.